É saúde! E tá na mídia. Estamos em mais um Saúde na Mídia, gente. Toda quarta-feira um programa inédito aqui pra você. E hoje sobre um assunto bem interessante. A gente vai falar sobre a saúde bucal dos atletas, Karina. Exatamente. Imagina só o impacto, né, da saúde odontológica no atleta. Você já imaginou? A gente está falando aí sobre saúde bucal, mas será que isso tem alguma interferência na vida deles? Quais são os cuidados que eles têm que ter a mais? E é claro que a gente vai receber ela, querida de todos vocês. Vocês já conhecem, doutora Palena. Doutora Palena. Ai, gente, tô super feliz de estar aqui nessa temporada nova com vocês. Tá uma maravilha, já adorei esse primeiro tema, muito atual. Tô aqui para responder todas essas questões, dúvidas dos nossos queridos Atletas, né? atletas, mas não é atletas, do nosso público, né? Do nosso público. Com certeza. Palena, quando a gente fala isso, né, odontologia esportiva é algo muito novo. E como é que a gente pode dizer que a saúde bucal pode interferir no desempenho de um atleta? É possível? É possível, sim. Na verdade, com esse comentário envolve muitas coisas. Não é só a questão do desempenho. Tudo que a gente faz como atleta, inclusive nós, atletas aqui, que somos amadoras, né? Ratinhas de academia, de corrida, tudo isso, nós temos hábitos diferentes, como tomar bebidas energéticas, bebidas de carboidrato para dar aquela levantada na corrida, e tudo isso tem que levar em consideração quantidade de açúcar, quais são os energéticos que estão nessas bebidas, porque todos esses ingredientes vão impactar na nossa saúde bucal. Inclusive, pode levar a ansiedade, depressão, aumento do número de cáries e bruxismo. Tudo isso? Tudo isso. Só isso. Isso só com uma suplementação que é mais diferenciada, né? Sim, exatamente. Só com a suplementação. Isso sem falar no risco que nós estamos diariamente, por exemplo, praticando um esporte, uma luta, uma corrida, que é normal ter. Todo esporte tem seu risco e seu benefício. Mas quando a gente busca um hábito novo e busca saúde, a gente não fica muito nesse impacto de o corpo inteiro. A gente fica no impacto mesmo de uma magreza, de um porte físico um pouco melhor, né? Ficar forte e meio que o resto da saúde fica de lado, inclusive a saúde bucal. E existe alguma diferença de tratamento para o atleta amador e para o atleta profissional? Por exemplo, quando a gente vai a uma corrida, eu sei que no boxe eu sempre presto muita atenção para aquelas protetores, né, que coloca na... Mas assim, existe uma diferença entre um tratamento que é para um atleta amador e um atleta profissional? É que eles têm proteção para tudo e eles fazem acompanhamento odontológico direto e principalmente na equipe de todo atleta tem dentista. Além de psicólogo, fisioterapeuta, porque tudo isso pode acontecer. Não é que você é desastrado, mas acidentes acontecem. Nas Olimpíadas sempre tem algum caso de alguém que levou uma bolada na cara, no vôlei, alguém que caiu no futebol, alguém que caiu, quebrou os dentes. Então tudo isso pode acontecer. Mas a gente não vê no futebol ou no vôlei ninguém usando protetor bucal. Só vê no boxe. E tem alguma modalidade assim que é mais perigosa? Porque acho que qualquer esporte de contato pode levar esse risco. O futebol é um deles. E a gente não vê essa proteção no futebol, né, Palena? Exato. Eu fico agoniada como no futebol não tem Não nada. tem. Porque é muito comum quando a gente está assistindo o jogo, ver algum jogador que levou uma cotovelada e cai no campo já procurando o dente, assim. Cadê meu dente? E fica com a boca tampando já, porque sabe que perdeu. E era muito fácil de prevenir esse tipo de situação, é só usando uma placa protetora, né? E então, eu acho muito complicado. É um hábito que as pessoas têm mesmo que aderir. Tem que trazer esse hábito aí para a vida. E aí você falou logo no começo que algum dos riscos, né, dessa suplementação, de produtos mais ácidos que são consumidos, até mesmo açúcar, eles podem impactar na saúde bucal dos atletas como de todos. E aí a gente pensa assim, o estresse. Quem é atleta, né, realmente de competição, passa por um nível de estresse por estar dentro de uma competição muito alto.
Você acabou de falar que tem psicólogo junto na equipe. E aí, esse estresse alto pode levar também a complicações odontológicas que às vezes a gente não vê, que não é num contato físico, mas, por exemplo, um bruxismo, aquele ranger dos dentes. Como é que isso aí pode impactar também no desempenho desse atleta? Como é que isso é avaliado durante esse percurso dessa jornada dele? Certo. Para tentar resolver essas questões, tanto para os atletas profissionais quanto para nós, atletas amadores, né, que eu me considero atleta amador, para nós, atletas amadores, a consulta com o especialista em relação ao bruxismo, por exemplo, eu sou especialista nessa área, é muito importante, porque não é só usar a placa de bruxismo e se conscientizar de usar a placa todos os dias, mas também é muito o tratamento com o psicólogo, às vezes tomar medicação e utilizar de outras tecnologias, como por exemplo a toxina botulínica aplicada nos músculos que estão envolvidos. Isso relaxa muito. E principalmente agora que até nós amadores estamos muito envolvidos em competições de corrida, tem maratona direto, a gente mesmo fica estressado para essas competições. A gente brinca, porque que é pela medalha, mas às vezes a gente quer ali um pódiozinho. Então, isso também tem levado várias pessoas a se estressarem bastante, porque eu atendo pacientes assim. Então, eu já estou assim, tratando como atleta profissional, que tem que se tratar mesmo, porque é a melhor coisa que eu posso fazer, é tratar esse tipo de paciente de uma forma bem séria, né? E aí a gente faz esses protocolos mesmo como se fosse um paciente indo para a Olimpíada. E assim, na tua opinião, quais são as principais lesões? Por exemplo, a gente olha às vezes musculação, você vai levantar um peso, você pode bater esse peso, né? Tem uma lesão, uma fratura nesse dente. Na tua experiência de consultório, quais são as principais lesões, seja por atletas profissionais ou amadores, que você trata no consultório? Olha, número 1, sem dúvida alguma, e é principalmente de CrossFit, é fratura dental. Tanto por comprimir, pressionar demais os dentes na hora do exercício, que isso também pode muito facilmente acontecer numa academia, mas também com esses movimentos, esses exercícios que eles fazem um levantamento de peso. E aí, às vezes, eles caem com a barra, com um peso assim no rosto, o que também é um risco altíssimo para fratura do osso. Então, eu já recebi alguns pacientes, sim, que tem esse estresse oclusal, né? Mastiga muito forte, aperta muito o dente e quebrou o dente de uma forma que não tinha mais como reverter. Nossa. E aí, extração, implante. E já recebi casos de avulsão de dente, que é quando o dente sai totalmente da boca e a gente fica desesperado, né? Meu Deus, o que eu faço? O dente saiu da minha boca. E aqui vai uma dica de milhões para todo mundo. Não, se gente, você... Se liga. Dica de milhões agora. Dica de milhões aí, acorda. Se você teve um dente que caiu total assim da sua boca, o melhor lugar para você guardar é dentro da sua boca. E corre pro dentista, que você tem até 2 horas para conseguir resolver. Meu Deus. O que pode acontecer se não ficar na tua boca? A gente pode recolocar o dente. E se a pessoa não tivesse cuidado? Porque eu nunca queria guardar o dente na boca, porque eu fiquei com medo de ficar entalada. Correndo pro dentista, o dente vai, engasga e é outra complicação. Eu ia botar na bolsa, no guardanapo, um papelzinho. É porque quando você guarda o dente dentro da boca ainda, né, aqui na saliva, ele fica preservado no ambiente natural dele. E o dente, ele tem aquelas partes que a gente comenta, né, ligamento periodontal, tudo mais. E aí, quando a gente vai colocar de novo no lugar, é preciso que todas essas estruturas do dente estejam preservadas. Se você colocar em água, se você lavar primeiro, esfregar e depois colocar na boca ou em um paninho e guardar, a gente perde essa estrutura. Entendi. E aí não tem como colocar no lugar. E as 2 horas é o tempo hábil para você conseguir fazer essa reconexão das estruturas? Sim, e também para a estrutura ficar... sobreviver esse tempo todo para a gente conseguir
reimplantar. A gente estava falando aqui desse crossfit, né, dessa tensão, para estar pegando um peso, é natural que a gente force Sim. o pescoço, força a musculatura do rosto todo para poder fazer aquele levantamento de peso. E aí, para você ser um atleta, você tem que ter uma resistência física, você tem que ter uma capacidade respiratória, então você tem que ter aquele preparo. Se a pessoa apresenta, por exemplo, problemas de infecções, problemas aí de desalinhamento mesmo dentário, pode comprometer essa performance de uma respiração melhor, né, desse desempenho de uma resistência física melhor também. Porque a respiração, por exemplo, ela interferiria se a pessoa não tiver o dente bem alinhado, se ela for um respirador bucal. Tudo isso pode interferir? Tudo isso pode interferir. Respiração bucal, na verdade, é algo muito perigoso para a nossa saúde geral. Porque se você respira pela boca, você já não tem um ar filtrado de qualidade para seguir com o dia, para seguir com suas atividades. Isso nem muita gente pensa, nem muita gente raciocina. Então, o dentista também consegue identificar através de radiografia. Tem que levar todas essas coisas em consideração, né? Além do respirador bucal por dentes desalinhados, também pode ser por adenose, pode ser por desvio de septo. Então, essas condições nós conseguimos identificar. Quanto aos dentes alinhados, geralmente a gente resolve com os aparelhos ortodônticos, né? E aí a gente já tem aparelhos invisíveis, como o Invisalign, como o Angel Aligner, que nós trabalhamos lá no consultório, e os aparelhos metálicos são os mais conhecidos, e o estético, que hoje em dia já não é mais tão estético assim, né? E às vezes com cirurgia, eu acho que vocês já ouviram falar da cirurgia ortognática. Já. Que a irmã da Graciane, que está no BBB, fez o procedimento ficou maravilhoso, né? Tinha um rosto bem desarmônico e consertou. A gente falando aí dessa respiração bucal, o respirador bucal, ele pode ter anatomias faciais ou estruturais do dente por conta da respiração? Ele tem um rosto cansado. O que é esse rosto cansado? Tá sempre com a boca entreaberta, porque não consegue fechar, porque geralmente essa parte aqui, ela fica bem encurtada, né? Mal formada, então o paciente sempre fica com a boca meio aberta e não consegue selar os lábios. E o rosto aqui em cima, nas olheiras, ele tem sempre olheiras muito profundas, principalmente quando criança. Então é aquela criança que não consegue dormir no tempo normal, fica sempre cansada pela casa, não consegue prestar atenção em nada e tira notas um pouco ruins na escola, dorme na escola, dorme em qualquer lugar e quando é para dormir à noite não consegue. Então esse tipo de sintoma em criança é bem mais fácil da gente perceber. E aí depois que faz a cirurgia da adenoide, por exemplo, vira uma nova pessoa. E aí ajuda na saúde bucal também. Ajuda na saúde bucal também. Porque se a criança está formando os dentes ainda, então Sim. pode prejudicar na formação dentária? E principalmente, além da formação, pode causar cáries, porque a respiração bucal, ela também causa boca seca. E a gente até conversou aqui como boca seca pode levar a cárie, por causa da saliva, que diminui o fluxo salivar, e aí você fica mais sujeito a cárie. Então, o respirador bucal, ele também vai ter uma quantidade maior de cáries. E aí, quando você perde um dente jovem, antes do permanente chegar assim, bem próximo de sair, você também fica com a chance de ter dentes desalinhados, porque você perdeu a referência na hora do dente nascer. Bom, vou mudar um pouquinho da vertente aqui, porque ela estava falando, eu estava me lembrando aqui do Ronaldinho Gaúcho. Por que eu estou lembrando dele? Porque, assim, é um atleta que foi de alta performance, um grande atleta. E a gente via, assim a má formação, né, dos dentes dele. Então, inclusive, eu acho que o trabalho que o dentista dele fez ali de harmonização, de tratamento, assim, foi excelente. Mas era um atleta que ele tinha uma alta performance, né, conhecido no mundo inteiro pela sua performance. E tinha, assim um desalinhamento de como é que se resolve isso? Uma coisa meio... Alguma complicação ele tinha ali no caminho. Porque eu fico imaginando, assim, a gente falando aqui de como isso afeta a performance do... E, assim,
Eu não estou falando só da questão estética, entendeu? Eu Que a sei. gente via a projeção do dente pra Provavelmente frente. era um respirador Ele- bucal. Ele só falava assim de boca aberta. Eu lembro que ele não conseguia fechar a boca. Eu lembro que em toda entrevista ele tava com aquela respiração Isso, assim, parecia que cansada. tinha corrido Isso uma que eu maratona, apesar de ter corrido bastante. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que se vocês repararem a trajetória dele, que foi um jogador excelente, compara com o Cristiano Ronaldo, que também é um jogador muito bom, mas está jogando até hoje. Ele não tem esse desalinhamento assim que o Ronaldinho Gaúcho tem, né? Tem. Assim, tem. Que ele tem. E você percebe que o Ronaldo, ele também tinha, assim, umas questões. O Ronaldo passou por um tratamento, assim, muito, que ele era muito diferente, assim. Dente separado, projetado. E vocês percebem Agora que esses tem- jogadores, eles esperam a aposentadoria para fazer alguma coisa? Que eles não fazem durante Pois o era exatamente o que eu ia jogo. perguntar. Tem uma rotina muito intensa, né? E aí eles precisam não negligenciar esse tratamento odontológico. A maioria deles não faz esse acompanhamento, essa prevenção. Todos nós precisamos ir no dentista ali pelo menos 2 vezes no ano, fazer a sua Independente se é limpeza, atleta ou não. fazer o seu check-up. Esses atletas precisam de mais frequência ou não? 2 vezes já seria o suficiente, mas nem isso eles fazem. Parece que não fazem, assim, ou então eles tiveram uma escolha de só vou concluir, eu só vou ajeitar as coisas depois que eu concluir, porque eu não quero ficar parado para perder meu rendimento, para perder o meu momento aqui de brilho, e aí depois eu precisa volto e ficar. talvez eu não Pois é. esteja tão Que bom precisa. depois. Os tratamentos hoje precisam parar? Exatamente, era essa pergunta. Olha, que eu o ia fazer. Ronaldinho Gaúcho, ele precisava de uma ortognática. Ah, sim. Ele, com certeza, não ia poder jogar por pelo Entendi. menos uns 6 meses. Então ele ia precisar parar. O Pedro do Flamengo, eu não sei se ele ainda tá no Flamengo, ele tem o queixo muito projetado pra frente. Aquilo ali com certeza atrapalha não é só a questão de vida dele. estética, né? Não é só Aquilo de ali estética. ele morde topo a topo. Imagina o risco dele estar jogando todos os dias, podendo ter essa mordida, né? Levar um soco, levar uma cotovelada, quebrar. Então, aparentemente, eu acho que ele vai só depois que ele se aposentar, né? E com certeza, atletas precisam de um atendimento mais próximo ali com o dentista, principalmente pelos riscos, pelo jogo, pelo boxe. Então, é muita agressão que eles sofrem e precisam desse atendimento. E falando de risco, assim, o que a gente pode fazer com um atleta, sei lá, um uso de um protetor, o que é recomendável pela odontologia para quem pratica assim vários esportes? Porque a gente vê, eu só vejo utilizando, como eu te falei no começo da entrevista, o protetor bucal do boxeador. Mas aí você imagina assim, no jiu-jitsu, em outros esportes que você vê, aquele futebol americano, gente, aquilo é loucura. Que o No cara futebol vai, americano eles usam, né? assim, Eles usam. e assim, o que é recomendável? Existe algo a mais, né? O recomendado seria utilizar mesmo a placa em todos os momentos de prática de esporte. Independente Seja- do tipo de é, esporte. independente. Até uma Seja- musculação, né? Que você forma Seja isso de- musculação, crossfit, corrida, você precisa. E o mais recomendado é fazer aquela placa que é personalizada para você. Porque essas que você consegue comprar em um lugar de esporte, e aí você pré-molda, aquece e coloca na boca, ela nunca vai ficar tão adaptada assim para você, né? E aí as que o dentista faz é realmente certinho, a gente faz o escaneamento, vem uma placa que foi feita impressa 3D, então é super precisa em relação à proteção. E outra coisa que pode ser feita é melhorar essas questões musculares, por exemplo, como a gente falou, da aplicação da toxina botulínica, é muito recomendada para diminuir, relaxar essas tensões, e esse acompanhamento um pouco mais próximo, não só com 6 meses ou uma vez no ano, eu acho muito válido também.
A gente falou aqui de tratamentos que eles são mais a longo prazo, que o atleta de repente não vai querer parar a vida dele para poder estar fazendo aquele tratamento. Mas existem outros tratamentos que podem ser feitos e que a gente pode dar uma melhor qualidade, melhor desempenho para aquele atleta em relação à saúde bucal. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desses outros tratamentos que podem ajustar ali, alinhar pequenos detalhes que vai fazer uma diferença. O próprio aparelho invisível, né, o alinhador, ele consegue fazer uma melhora de qualidade de vida e do desempenho do atleta muito significativa e é, além de estético, muito mais difícil de se machucar, porque se fosse o aparelho tradicional, uma cotovelada ali já era. Ia quebrar o dente e ia rasgar toda a boca aqui do paciente. Então, eu acho que o tratamento com os aparelhos invisíveis, todas as restaurações necessárias e também o tratamento com a toxina botulínica não precisa parar nada. Você só precisa mesmo aceitar, né? Escolher fazer esses tratamentos, escolher o cuidado. E isso aí já é alguma coisa. Uma dúvida que eu vim agora, falando mais para a parte estética. O jogador que é vaidoso, todos eles fazem... Você vê a primeira coisa, clareamento, facetas, resina, né, lente de contato, aí fica aquele dente brilhante. Brilhante, assim, não. Qual que é o melhor... Para quem está ali naquele alto impacto? Seria resina ou seria lente de contato? Existe uma diferença para indicação se o cara é amador ou profissional? Eu só tô lembrando do Firmino. Ah, sim. Esse daí foi o icônico. Que o dente é Colgate ali, o negócio brinca, o Mentex. Ele virou a nossa escala de dente mais claro do mundo. Em relação à estética, tá liberado, né? Contanto que você cuide, tá tudo certo. Mas em questão de resistência para alto impacto? A resina, ela tem aquela possibilidade de fazer reparos. Essa é uma grande vantagem. Porém, a faceta feita com porcelanas, né, com silicato de lixo, elas são mais resistentes. E aí fica aquela dúvida. No entanto, elas precisam de desgaste. Entendi. Entendeu? Então vai do caso. Cada caso é um caso. Eu, pelo menos, eu tenho que ver muito a história do paciente como um todo. Para pacientes com bruxismo, eu já não recomendo tanto assim a resina. Ah, tá. Então, já quero que vá mais para uma coisa mais resistente. O que é ideal para um atleta fazer? Então, assim, ele tem que fazer... Existe um check-up para você fazer alguma atividade, seja essa atividade de grande impacto ou não? Tudo isso vai ter um impacto no final. Se consome muito energético, muito açúcar, se respira pela boca, tudo isso vai traçar o perfil dele e o que precisa ser feito, né? Isso para mim é o mais importante. E o passo a passo é isso. A gente começa pelo necessário, se ele precisa tratar isso. Se tem as lesões não cariosas, né? A gente começa por aí e vai para a parte mais estética depois. Se precisar botar aparelho, e o clareamento vem depois do aparelho, e aí as facetas vêm depois do aparelho e do clareamento. Essa galera do esporte e será que eles têm paciência para esse longo tratamento? A maioria não, a maioria só faz umas facetas aí. E pronto, eu quero sorrir brilhando. Porque o pior do Firmino não é a cor do dente dele, é que é branco do canino, não, do pré-molar ao pré-molar. Nossa. O resto pra trás, aqui, ó, Tá. é tudo escuro. Tá escuro, verdade. Aí que não dá, você faz um tratamento estético belíssimo, mas tá daqui pra cá. E você vai vendo um sorriso, você não mostra só essa metade do dente. Embaixo não tem nada, tá tudo ali do mesmo jeito, e de trás também tá tudo ali do mesmo jeito. E quando você sorri, aparece tudo. Então você tem que ter essa segurança. Eu acho que é porque antigamente era um tratamento que tinha um alto custo agregado também. E aí agora está um pouquinho mais facilitado essas condições. Como é que tá? Está um pouco mais acessível também esse tratamento? A gente está vendo mais pessoas procurarem. Né? Antes era só artistas, celebridades, só os jogadores de futebol que ganham bem. Mas mesmo assim tinha uns casos assim, duvidosos. Hoje a gente já vê que está mais acessível para a população. Tá mais acessível. Além de tudo, a oferta da procura, né, e do material, e também as facetas, elas ficaram mais comuns no sentido de
não serem feitas apenas em um lugar, em relação ao laboratório, porque antes não tinha aqui em São Luís. Só um lugar fazia, não sei o quê. Aí agora vários laboratórios fazem. Às vezes você mesmo faz e manda para o laboratório só para checar. Então está facilitando demais a relação à produção. Então isso sim pode baratear o preço final. E doutora, falando aqui dos bastidores do consultório, fala pra gente algo aqui, um exemplo que você pode dar de atendimento a um atleta, a um esportista, ou então o que muito aparece no teu consultório. Dá um exemplo aí pra gente entender como é que é esse mundo aqui, que você já, qual foi o trabalho assim que, nesse sentido que te marcou? O trabalho que me marcou foi que eu tinha feito um tratamento de clareamento, facetas, e um dente específico era uma coroa, que ela tinha feito canal e tudo mais, e aí tava tudo perfeito, tudo maravilhoso, e um tempo depois ela virou crossfiteira. Aí eu, tá certo, crossfiteira, mas ela continuava indo ao consultório. E depois desse crossfit, e depois com o crossfit, ela começou a ingerir muitas bebidas energéticas, né, que era que eu tava falando do perigo. E aí, toda essa cafeína, mesmo que você não seja a pessoa mais ansiosa do mundo, induz o bruxismo. Ela virou uma paciente bruxista. E eu constantemente falava para ela, você tem que fazer uma placa pro bruxismo e uma placa para você treinar. Aí ela, não, mas é muito gasto, não sei o que, eu não posso fazer uma placa pros dois. Aí eu, não. Aí ela fez uma placa para bruxismo. E ela usava no treino? Aí escondida ela usava no treino. E o que acontecia? Quebrou a placa, quebrou o dente da coroa e 2 facetas. Nossa, aí o caro, né? Ficou bem mais caro do que fazer 2 placas. Foi a primeira coisa que eu falei pra ela, olha, não seria mais fácil eu ter feito as 2 placas. A bichinha, gente, fiquei com muita dó. Casos de consultório com a doutora Palena. Ai, gente, a gente agradece que já está chegando ao finalzinho do nosso bate-papo, da nossa entrevista, mas vocês já entenderam que quando a gente fala de tecnologia de ponta, cuidados com a saúde bucal, você vai encontrar no consultório da doutora Palena Pinto. A gente vai deixar aqui o QR Code para que você entre em contato, acesse e saiba todo o portfólio de serviços que ela oferece na clínica. E doutora Palena, você já sabe como é que funciona a dinâmica por aqui, não é mesmo? Deixa eu escolher. Já pega essa caixa preta aí, vamos ver o que a Bruninha preparou para ti. Nossa produção aqui. Eu acho que essa já foi lida, então vou pegar essa que tá. Ela já sabe até que foi lida, que não foi lida. Sua profissão te ensinou sobre o mundo e você mesmo, algo que você jamais imaginou antes de seguir essa carreira. Bem, o que eu sempre quis na minha profissão, eu tive, que era o que eu imaginava, assim, a odontologia sempre foi meu sonho desde os 9 anos de idade. O que ela me ensinou sobre o mundo e sobre mim mesma foi muito mais sobre as pessoas, do convívio com as outras pessoas e aprender a ouvir o próximo, a história do outro e saber que várias vezes isso é muito mais importante do que o financeiro, dar amor para as pessoas, felicidade. A minha profissão não é apenas, eu faço aparelho, eu faço prótese. É o resultado final, é que a gente proporciona uma nova vida para a pessoa, proporciona segunda chance, proporciona felicidade, amor, confiança. A gente é capaz de mudar a vida de alguém. Isso aí me marcou muito. E ao mesmo tempo de ter me ensinado, era algo que eu jamais imaginaria. Eu não via minha profissão desse jeito. Eu via uma forma de ajudar pessoas, mas não que eu poderia ter um impacto tão grande. E ouvir das pessoas assim, eu quero uma nova chance para viver. A partir de uma coisa que a gente acha tão simples, o sorriso, né? Então, isso para mim foi a maior e melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. O sorriso é algo tão importante para o ser humano, né? E a gente fica muito feliz. feliz. Viver sem sorrir.
A felicidade é muito associada ao sorriso. Exatamente, impossível, né? Você tá feliz e não esboçar um sorriso na mesma hora. Exato. E que bom que você está nessa profissão, está aqui com a gente, Parabéns nossa pela consultora do Saúde na Mídia, quando o assunto Terceira é odontologia. temporada bombando. Está na nossa terceira temporada, conversando, trazendo sempre ideias, trocando ideias, trazendo informação para todos. E a gente deixa aqui também essa oportunidade para você sugerir outros temas para a gente e estar acompanhando aqui e se inscrevendo no canal, né, Karina? Exatamente, não só aqui, mas no @Saúde na Mídia Oficial, nas outras plataformas também, como Instagram, Spotify, TikTok. Ela vai já fazer o conteúdo do TikTok especialmente para vocês. E aí, se você gostou vamos dizer, dessa entrevista, de outras, já compartilha, já comenta aqui o que vocês querem que a doutora Palena. Gente, aproveita e consulta com esta mulher. Escreve aqui nos comentários aqui o que você gostaria que ela falasse aqui com a gente. Ela é maravilhosa, vocês já viram. E nas redes sociais, ela é desse jeito. Tem muito tema e muito conteúdo também para você acompanhar no Instagram da doutora Palena Pinto. E a gente espera você aqui nas próximas sessões, nos próximos episódios com mais temporadas. Isso aí. Tchau, tchau, Saúde, gente. Tchau, tchau.